educação básica, na verdade, ela não é o fim, ela é o princípio. Num país que tem uma grande quantidade de pessoas que se profissionalizam no ensino médio e uma grande quantidade de pessoas que têm acesso ao ensino superior, né, o ensino médio ou a educação básica, o secundário, em alguns países, é uma partida. No país como o nosso, hoje no Brasil, mais da metade das pessoas com 24 anos ou mais da metade, 51%, não concluíram a educação básica obrigatória. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo Entre Nós. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. É o professor Carlos Arthur, nosso pró-reitor de ensino, que tem uma trajetória na educação profissional invejável, já participou de projetos e como gestor no Ministério da Educação e hoje está aqui contribuindo para o fortalecimento da formação profissional do Instituto Federal Fluminense, no diálogo com toda a rede federal, com o Ministério da Educação. Então é um papo que nós vamos falar sobre o ensino médio, o itinerário do ensino médio e tantas coisas legais que você, estudante, tem curiosidade e acredito que depois desse papo a gente vai conseguir ter a elucidação de muitos pontos. Catu, muito obrigado pela presença aqui no Papo Entre Nós. Você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito especial, um colega dos grandes desafios que tivemos juntos e estamos tendo juntos, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o ensino médio, sobre o quinto itinerário formativo, né? Sobre o curso técnico organizado por itinerários, tantas coisas interessantes, atualizadas, importantes para o trabalhador, para o nosso estudante. Fala um pouquinho da sua trajetória aqui no nosso instituto. Você foi diretor do nosso campus Macaé, uma unidade centralizada. Conta um pouquinho dessa história, a sua formação. Esse tempo passa rápido, né? Eu sou também um ex-aluno da nossa escola, da Escola Técnica Federal de Campos. Ingressei em 1982 e me formei em 1984 como técnico em eletrotécnica. Volto depois como professor, quando começa o movimento de expansão da rede federal, ainda nos Cefetes, na UNED Macaé, na sua instalação em 93. Completei no mês passado 29 anos como professor. Tive a oportunidade de ser diretor da UNED Macaé, porque não era campus ainda. Até vi e ingressar nesse projeto nosso contínuo, que vem desde 2008, 2010. Fui da tua equipe como diretor de extensão do Campus Centro. Passei um período no MEC, no Ministério da Educação, na CETEC. E, na volta, uma breve passagem pelo planejamento e estou na Pró-Reitoria de Ensino desde 2017, tentando dar conta desse período de muita turbulência para todos nós, né? Tanto do ponto de vista da pandemia, quanto das mudanças. A educação acho que sempre caminha para frente, mas algumas não tão boas que vieram no nosso ordenamento jurídico, nas nossas construções. A gente sempre tem que tentar assimilar e tratar isso da melhor maneira possível para transformar isso na política educacional. Não, e foi um tempo, né, Catu, especialmente da pandemia, dessa tragédia que nós vivenciamos, o desafio de, entre aspas, virtualizar a nossa experiência educativa e o outro desafio que também não foi pequeno, de retomada da presencialidade, né? Eu lembro que você falava muito de uma metáfora e eu achava muito legal, não é como uma escola de natação, né? Então, vamos lá, vamos abrir o clube, agora todo mundo volta e volta a nadar. Não, são processos longos, complexos, né? Não que a aula de natação não seja alguma coisa de muita importância, mas do ponto de vista, não é simplesmente abrir a escola ou fechar a escola. É todo um processo que nos fez aí com audiências públicas. Quantos ensinamentos nós tivemos nesse tempo, né? Foi muito desafiador. Eu acho que a gente vai apurar muito o que a gente viveu e como é que a gente pode usar isso, né? Mas acho que uma das questões principais, e talvez seja uma das razões pelas quais a nossa instituição, no que era possível, passou com alguma tranquilidade por esse período todo, né? Tranquilidade do ponto de vista de organização das audiências, dos documentos, das participações coletivas, porque eu acho que a pandemia, o grande choque, na verdade, não foi de distanciamento, foi de diversidade, não é? Se fosse só estar distante, mas todo mundo nas mesmas condições em casa, na mesma casa, com o mesmo ambiente, com o mesmo computador, com a mesma internet, o choque seria sido muito menor. Acho que o grande choque da pandemia não foi de distanciamento físico, foi de diversidade. O ensino presencial... As diferenças se tornaram muito mais gritantes, né? O presencial, de certa forma, ele nivela, porque mal ou bem, embora nem todos se desloquem da mesma forma,
eu tenho as mesmas condições objetivas na vida, ali está todo mundo no mesmo silêncio, no mesmo clima, no mesmo lugar, com a mesma possibilidade de interação. E isso não foi igual. O acesso aos mesmos recursos, os laboratórios democratizado necessários que precisam ser feitos, quer dizer, o requisito do laboratório de um curso para o outro era diferente, de um campus para o outro era diferente, os alunos de níveis diferentes, de idades diferentes eram outras condições, alguns têm filhos pequenos ou pais em casa mais idosos, quer dizer, o grande choque da pandemia foi a diversidade. Essa talvez para mim seja a grande lição, não é nem a questão do híbrido. A gente já precisa de mais diversidade na educação há muito tempo, né? Aprender qual é o nosso limite para discutir o que é um currículo para um jovem, para um trabalhador, para quem tem uma condição de distanciamento, né? Aprender com que a gente tem que diferenciar, no fundo, e um pouquinho da ponta, talvez seja a grande questão do ensino médio, né? Hoje em dia no Brasil, e da reforma que eu acho que ela é necessária. Na minha opinião, era para a gente ter um cardápio muito grande de cursos. Não chega a ser um self-service, mas muitos pratos diferentes para os jovens escolherem. Em muitos lugares o que está acontecendo é o mesmo prato com muito mais tempero, tem muito mais ingrediente, mas ainda está muito preso, muito limitado, muito preso a conteúdo, com a mesma carga horária, com o mesmo tempo de aula, e a gente precisa quebrar um pouco isso, porque as juventudes são diversas, e na escola como a nossa, os trabalhadores são mais diversos ainda. Mas antes da gente entrar no ensino médio, nesse desafio, e quando você fala em juventudes, eu muito lembro da Edinalda, né? As nossas juventudes, enfim. Catu, nós tivemos, nesse tempo, na gestão dessa instituição, e eu fiquei muito encantado quando vocês me apresentaram, você, a ex e tantos outros profissionais ali da Pró-Reitoria. Eu chamei aquilo que eu fiquei encantado com aquela engenharia curricular, onde vocês sempre colocavam que a permanência do estudante nesse instituto, a efetividade de uma bolsa, de uma assistência estudantil, ela tem uma importância. Mas muitas vezes os currículos, os espaços, os tempos dessa instituição não foram preparados para o aluno trabalhador, o aluno adulto. Não é só porque está no noturno, né? Mas eu me lembro, está no noturno, mas de 6 horas até as 11 horas da noite, todos os dias, ao final de 2 meses, o trabalhador sai dessa escola e achando que o problema está com ele. Então, ele chegou com entusiasmo e sai muitas vezes pior e desiste da escola. E vocês começaram a trazer essa discussão da importância de repensar o currículo, a estrutura da escola, para se adequar a uma dinâmica de um adulto, de um jovem adulto, que está inserido no mundo do trabalho, mas que precisa estar também na escola. E vocês começaram a gestar esse processo, onde a primeira experiência, salvo engano, foi em São João da Barra, que nós chamamos dos cursos técnicos organizados por itinerários formativos. O que é isso, Catu? Sim, só pegando um pouquinho só da permanência, vem numa esteira, né? A discussão do itinerário para a gente começa a partir da pesquisa sobre permanência. A permanência, durante muito tempo, se discutiu o aluno que evade. Quer dizer, o aluno evade porque ele não tem base, o aluno evade porque tem uma restrição de acesso, e a discussão toda essas condições elas existem, mas elas sequer são majoritárias. O currículo tem um papel central. As outras políticas até estruturais têm um papel maior ainda. Por exemplo, um bom ambiente para estudar, uma quadra, poder treinar o vôlei, fazer um esporte, um acesso à cultura, nada tem a ver com falta de base, e muitas vezes é o que prende o aluno na instituição. Então, ao fazer uma pesquisa sobre... Quer dizer, o aluno ser um aluno atleta, o aluno ser um aluno atleta, que participa de um coral, que participa da orquestra de violões. É o que muitas vezes o faz permanecer. A expectativa do emprego, quer dizer, conhecer bem o curso que ele queria entrar. Então, não são condições do aluno restritivas que fazem o aluno evadir. A maior parte das políticas são ligadas à instituição, e não a ele, à condição dele. E nessa discussão, a gente fez uma pesquisa, foi uma pesquisa nacional, foram 20 mil estudantes, de 12 institutos, se não me engano, onde a gente perguntava quais são os fatores que favoreciam ou não favoreciam a permanência do aluno. E aí, nesse momento, saltou os olhos, especialmente para quem trabalha, porque aquela história da dificuldade de acompanhar conteúdo, que a gente usa o nivelamento, ela tinha muito menos peso, por exemplo, que estar na aula diariamente ou ter 5 horas de aula por dia. E aí vem a ideia de que os tempos... Quer dizer, ter uma intensidade muito grande de atividades. Para quem trabalha. Para quem trabalha, era o elemento que talvez é o elemento que vocês detectaram, que é aquilo que fazia com que ele não
achasse que aquela escola não era para ele. Né? Como um dos majoritários. Né? E aí, esse ponto da pesquisa, ela perguntou não só para quem evadiu, esse foi um grande ponto da pesquisa. Que geralmente pesquisa de egresso é só com um aluno que se forma perguntando onde ele trabalha. Pesquisa de evasão é só com quem evade. A gente fez a pesquisa com os dois e perguntou tanto para quem ficou quanto para quem saiu o que ajudou a ficar e o que atrapalhou a ficar. Que barato. Então a gente pode olhar a intensidade, por exemplo, a quantidade de laboratórios é um peso muito forte para a permanência. A estrutura física, quadra e tudo mais. Mas é um peso para quem fica e para quem sai. Não diferencia os grupos. O estar nas aulas diariamente com a carga horária teve um peso muito grande para quem abandonou e um peso muito pequeno para quem não abandonou. Então, a gente tratou também não só o percentual de respostas alta, mas aonde que a gente encontrava diferença entre os grupos, quem fica de quem sai. E aí veio a ideia do itinerário de montar um currículo no mês subsequente, né, curso técnico subsequente, voltado para o trabalhador. O que ele tem? Menos horas por semana, menos horas por dia, e aí vem a principal questão do itinerário, né, que não é uma palavra nova, ela está na legislação brasileira desde a resolução de 2012, né, permite o itinerário. O itinerário o que é? É você chegar a uma formação técnica fazendo o curso só uma coisa, Catu, só para quem está nos ouvindo, nós estamos falando agora dos cursos técnicos na forma de itinerário, organizado por itinerários. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o itinerário formativo, o quinto itinerário do ensino médio, que usa o mesmo nome, mas tem uma pequena diferença. Se encaixa em algum momento, mas são coisas diferentes até na origem da Então nós estamos falando agora na estruturação de um curso técnico, numa organização curricular que vai possibilitar ao trabalhador, né, permanecer na escola com uma carga horária, com uma estrutura muito mais adequada a esse perfil de estudante que precisa da escola profissional. Exatamente. Aí tem duas bases para isso. Uma é a arquitetura curricular, quer dizer, não é necessariamente 50 minutos, 5 horas por dia, um turno completo. Isso pode ser feito de várias formas, são cargas horárias. E é fundamental, até porque 2 anos é um período muito longo, que ele possa, muitas vezes, escolher a trajetória dele. O itinerário é da escola, a trajetória dele. Ele pode, por exemplo, querer fazer um curso de qualificação e trabalhar durante 2 anos, voltar depois para continuar, parar de novo, fazer elevação de escolaridade, depois voltar. Então, essa trajetória é do indivíduo. É o limite da vida dele que ele consegue cursar. Então, a gente não interfere nisso. Então, essa era a ideia. Para isso, a gente tinha que ter esses cursos com um curso técnico, não eram cursos de qualificação, que a gente ia vendo como é que eles se juntavam, ou se eles podiam se juntar para virar um técnico. Era um técnico, a gente fazia um curso técnico completo, que e depois tentava dividir. 2 anos. Isso, e tentava dividir em pedaços. Então, não são FICs empilhados, ou qualificações profissionais empilhadas, é um técnico dividido, do todo para a parte. Que permite o que normalmente muitas pessoas falam, certificações parciais. Sim, a diferença é essa. Quando você entra no curso de 2 anos e a cada 6 meses você tem a certificação, é uma certificação intermediária. O nosso é um pouco diferente, porque ele entra para o primeiro curso, ele sai do primeiro curso com o certificado dele. Ele volta quando ele quiser. Ele volta para o segundo curso, vai ter uma segunda certificação. Até um dia ele entrar, quer dizer, tudo que você fez só falta o técnico. Quer dizer, ele pode fazer, se tiver disponibilidade, contínuo ou intervalado. Em blocos, né? Mas um logo após o outro, mas também pela dinâmica do trabalho, né? Porque com aquele curso ele conseguiu uma oportunidade, ele pode não estar na escola por um período, depois volta e aproveitar o estudo. Essa é a diferença. A certificação parcial é uma entrada e várias saídas. No nosso caso, são várias entradas e várias saídas. Cada vez que ele retorna, ele entra de novo. Um curso técnico de 2 anos com certificação parcial, se ele pega 2 primeiros certificados e sai, ele é um aluno evadido. No itinerário, não. Porque ele entrou para fazer uma certificação, entrou para a segunda, concluiu as 2. Então, são cursos que nós chamamos de formação inicial e continuada, são blocos, né? Você organiza o curso técnico, que usualmente são 2 anos, e parece que não, mas pela dinâmica do trabalho, as pessoas saber, eu vou ficar 2 anos na escola, às vezes ela nem vem para a escola, mas se ele souber que ele vem aqui, faz uma parte desse curso, mas que tem uma finalidade em si mesmo, né? Vou dar um exemplo aí, Catu, do curso nosso lá de São João da Barra, só para a gente ilustrar como é que esse curso é o geral, é o curso técnico de eletrotécnica, e um deles, por exemplo, é a eletrotécnica predial. Então, ele já sai com um conjunto de habilitações, e depois ele volta eletrotécnica industrial, e assim vai compondo a sua formação geral. É exatamente isso. Na verdade, o que a gente tem são desenhos de currículo que já foram programados para formar um técnico. Tudo somado é o técnico que a gente queria fazer desde o início. Então, quais são os pré-requisitos ou
ou pendências. Isso é função da própria estrutura do conhecimento. Quer dizer, o eletrotécnica foi o primeiro que a gente fez e depois a administração no campus Pádua. Todos dois têm até o mesmo desenho, por acaso, tem uma formação inicial, que é obrigatória. Essa formação abre para 2 formações continuadas que não se prendem, ele pode escolher o caminho de cima ou o caminho de baixo. Se fizer as 3, com as 3 ele entra já no técnico e conclui o técnico com a sua carga horária completa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Catu. Nós vamos agora falar sobre o ensino médio, mas essa estrutura curricular a gente poderia aplicar no ensino superior? Por exemplo, eu fui num congresso e lá, na perspectiva que chama Universidades Lifelong Learning, aprendizado ao longo da vida. E nesses projetos, inclusive de uma engenharia, dizendo que ele poderia fazer uma engenharia em 10 anos. E ele teria essas certificações, né, esses blocos que ao final comporiam a engenharia, até porque muitas pessoas, né, a gente imagina, é o jovem que vai estar na universidade, né, com 18, 19, imaginando que ele pode ser um jovem, primeiro que ele não tenha necessidade de estar no mundo do trabalho, pode estar dedicado integralmente, esse é um perfil, mas não é o perfil hoje demandado. Hoje você tem pessoas com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, que eles querem voltar para a instituição porque mudou a sua trajetória, porque o mundo do trabalho é muito diversificado. Você acha que a gente aqui no Brasil, com a legislação, a gente conseguiria fazer alguma coisa nesse sentido? É possível. Eu acho que é mais difícil que para o técnico. Se a gente falar em formação continuada para quem tem ensino superior, sim, a gente já faz muito isso. Você tem uma graduação e volta para um curso de mais 600 horas, um curso de extensão, ampliar a tua formação, envolver outras áreas, né? Mas o superior tem uma carga horária estabelecida, quer dizer, são cursos mais tradicionais, mas, né, de duração mais longa, onde essas múltiplas entradas e saídas talvez causassem algum problema para a composição de turma, divisão de carga horária, sim, coisa que o técnico não tem. A previsão da educação profissional, ela já traz a hipótese de você qualificar operadores e progredir na formação deles, é meio que um caminho quase que natural para a gente pensar em educação profissional, né? Mas talvez... Mas é possível. É uma pergunta. Talvez nos cursos de tecnologia, e agora com essa ideia, inclusive, essa possibilidade de aproveitar disciplinas do técnico no curso de tecnologia, talvez isso possa ser uma alternativa interessante, né? A educação ao longo da vida é um tema que vem com muita força e eu acho que a gente precisa separar, ela tem alguns blocos, né? Ela pega desde a educação de jovens e adultos, que é a garantia do direito à educação, todo mundo tem direito a fazer, então quem teve que sair da escola para trabalhar, quem já tem 17 anos e concluiu o fundamental, nós vamos discutir educação ao longo da vida. Uma outra coisa é aquele jovem que teve educação básica e não tem uma profissão, ou não entrou no ensino superior. Como é que ele consegue ser progressivamente formado? Porque a atividade laboral, ela é idealmente feita quando se tem acesso a uma formação, a uma profissão. Trabalhamos como mecânicos, eletricistas, engenheiros ambientais, músicos, atores, né, programadores culturais, a partir de uma formação formal, vamos dizer assim, uma redundância, né? Então, você dar direito a quem tem educação básica a ter uma profissão. E o terceiro ponto que você coloca para quem tem uma profissão, para quem se formou, como é que você se atualiza enquanto conteúdo, perfeito, ou expande a tua área. É muito comum o engenheiro trabalhar com finanças ou com administração, né? Há uma continuidade formativa de acordo até com os cargos que você exerce. Então, é possível se colocar no ensino superior. O que eu acho que o técnico ele é mais fácil, porque o próprio desenho ele é muito feito para isso, né? É quase que natural, não sendo possível formar todo mundo como técnico, e nós não seremos um país de técnicos num curto tempo, porque não temos escolas para isso, nem professores para dar, nem laboratórios, que você consiga fazer essa formação de forma progressiva. Você atinja muito mais gente. Lembrando também, aí são 2 outros elementos, né? Que a educação básica é direito, e que a gente deveria profissionalizar mais pessoas. Isso é um grande gargalo do Brasil, né? E aí está uma boa pegada, Catu. Se nós olharmos as estatísticas internacionais, o número de jovens e adultos que estão na educação básica e que têm uma educação profissional, no Brasil está na ordem aí de talvez 11, 12, 10, mas por aí. Vamos botar 11%, mais ou menos 1. Mas se a gente pega a média da OCDE, e é bom usar a média da OCDE, porque ficou moda aqui na política de alguns governos, que o que interessa, coloca a média da OCDE para dizer que a educação brasileira tem muito recurso, o que é uma inverdade, quando a gente coloca por número, por aluno. Mas, enfim, na média da OCDE está na ordem de 40%. Se a gente pega a média da Europa,
Europa ocidental, isso chega a 50%, com alguns países superior a 70%. Significa que o Brasil, inclusive comparado com a média da América Latina, ele está abaixo da média da América Latina. E surge o ensino médio, a lei do ensino médio, que faz uma reformulação, há uma detecção natural que esse era a parte da educação, do sistema de educação com maiores fragilidades, isso é claro. Lógico que houve uma implementação abrupta desse processo, o que traz dificuldades, e a forma como foi feito e alguns conceitos trabalhados vem trazendo desafios muito grandes, né? Mas eu não quero entrar nessa polêmica, mas uma vez estabelecida a lei, ele permite os itinerários, onde o quinto itinerário, então tem 4 itinerários, né, na área de literatura, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. E tem um quinto, que é da educação profissional. Você está nesse debate, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é esse quinto itinerário formativo, até porque muitas escolas, pela imposição da lei, já tiveram que se organizar, e, na verdade, isso deve se organizar. Tem um desafio para a escola pública que é muito maior, mas pode ser não, eu tenho convicção de que, se bem trabalhado esse quinto itinerário, é uma ótima oportunidade para a gente inserir mais jovens na formação profissional e tecnológica. Fala um pouquinho para a gente, esclarece um pouquinho para o nosso estudante o que é esse quinto itinerário, como é que isso se dá e como é que estão as discussões hoje nacionais e a proposta que você é um dos que estão liderando essa proposição para o Ministério da Educação e para as secretarias educacionais, secretarias de educação ao longo do Brasil. Nós coordenamos um projeto que envolveu pouco mais de 30 pesquisadores, todos da rede federal, de vários estados, Ceará, Pernambuco, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, de construção de currículos. Foram 6 currículos, foram apresentados agora no último mês. Para o quinto itinerário formativo. Itinerários são cursos técnicos organizados por itinerário formativo, mas já na perspectiva de ser o itinerário do ensino médio. Do ensino médio. São cursos então você está conciliando essa engenharia que nós fizemos aqui, né, que era já possível legislação, com o itinerário do ensino médio. Como é que isso se dialoga? Deixa eu pegar o primeiro ponto de partida que você destacou, que é muito importante. 3 destaques. Assim. Primeiro, essa questão dos poucos jovens que têm profissionalização no Brasil. Né? Um estudo da Unesco recente, está em desenvolvimento ainda, eu tive acesso a ele, acho que ele não foi nem publicado ainda, mostra que quase a metade dos jovens gostariam de fazer uma formação técnica. Os jovens que estão hoje no ensino médio. No fundamental ainda. No último ano do fundamental. Ah, tá. Quer dizer, como é que se metade, pelo menos, quer fazer, a gente só consegue atender 10%. Já é um gargalo. Um segundo dado dessa pesquisa, que talvez seja até mais grave, ele mostra que 70% quase desses jovens sabem que vão ter que trabalhar depois que concluir o ensino médio. Quer dizer, como ir trabalhar sem ter acesso ao emprego. E o terceiro dado, que a gente já tem hoje, a gente vê pelos dados do próprio INEP, mais ou menos 2/3 dos jovens de 19 anos conseguem chegar ao último ano do ensino fundamental. A gente já tem uma evasão no ensino médio de quase 1/3 dos alunos. E são alunos que geralmente deixam para trabalhar. Quer dizer, se eu não tenho uma profissão no ensino médio e tenho que trabalhar depois dele, como eu vou procurar um trabalho somente com os conteúdos básicos, muitas vezes do ensino da educação nem concluída, feita para isso? Então, Catu, só fazer um parênteses, mas não perde o gancho, não. Eu vi uma vez uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Nery, que é um grande economista, eles fizeram uma pesquisa, eu acho que foi lá na Comunidade da Maré, e perguntando para os estudantes a percepção da contribuição dos estudos do ensino médio não técnico, o ensino médio convencional, para o seu trabalho, para o trabalho, conseguir um trabalho depois. Havia apenas uma diferença de 10% das pessoas que achavam que o ensino médio que eles fariam contribuiria para melhorar, para ele conseguir um trabalho melhor. E por isso, de acordo com ele, se eu não estou equivocado, porque foi bastante tempo que eu vi essa pesquisa, era um fator de desestímulo. Para que eu vou estudar mais 3 anos se eu não percebo que isso pode contribuir para um emprego melhor? Então eu já vou para o mundo do trabalho e geralmente vai para o mundo do trabalho desqualificado, vai para o subemprego, etc, etc. Como o ensino médio, na percepção deles,
né, das pessoas, né, público daquela pesquisa, não contribuía para uma melhor colocação no trabalho. E aí, talvez, essa é uma boa resposta, né? E uma expectativa também do estudante. Né, e quanto num país como o nosso, um país latino-americano, né? A educação básica, na verdade, ela não é o fim, ela é o princípio. Num país que tem uma grande quantidade de pessoas que se profissionalizam no ensino médio e uma grande quantidade de pessoas que têm acesso ao ensino superior, né? O ensino médio ou a educação básica, o secundário, em alguns países, é uma partida. Num país como o nosso, hoje no Brasil, mais da metade das pessoas com 24 anos ou mais da metade, 51%, não concluíram a educação básica obrigatória. Então, assim, o papel desse nível, num país como o nosso, ele é diferente. Porque é diferente num país onde eu sei que vou acessar o ensino superior, onde eu já saio com a profissão. Aqui a gente tem uma parte da população muito grande. A grande demanda da educação de jovens e adultos, para mim, é o grande tema do Brasil dos próximos anos, é como é que você atende a essas pessoas. Esses jovens com 24 anos ou mais, né, e é mais da metade da população, volto a dizer, nós estamos falando de 70 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. E nós deveríamos profissionalizá-los a partir do direito que eles têm de aprender os conteúdos para a vida que a gente tem que fazer, de um bom ensino médio, de um bom ensino fundamental. Sim. Né? Mas a gente volta nessa discussão e junta com o ensino médio, quer dizer, são dois itinerários diferentes que a gente está falando. Né? O itinerário que está na legislação da educação profissional, ele é o quê? É a formação de um técnico ou mesmo de uma qualificação a partir de formações diferentes. A base só é itinerário da educação profissional se tiver aproveitamento de estudos. Eu faço um eletricista para depois fazer um curso de projetista para depois virar um técnico. Sei. Isso é itinerário. Organizado nessa forma. Aproveitamento de estudos, uma sequência formativa. Tá. O itinerário do novo ensino médio não precisa disso. Por exemplo, se você faz 1.200 horas com uma entrada e uma saída, o itinerário para o novo ensino médio é aquilo que excede a BNCC. Então, se eu tenho uma entrada e uma saída de 1.200 horas, que completa as 1.800 da BNCC, é um itinerário. Então, eu posso ter um itinerário. No caso do ensino médio, só conta como itinerário o que é feito durante o ensino médio. Tá. No caso da educação profissional, eu posso fazer um pedaço do ensino médio e terminar o técnico depois, no subsequente. Então, a temporalidade é diferente, né? E os requisitos são diferentes. Volto a dizer, na educação profissional é uma sequência formativa baseada em aproveitamento de estudos. No ensino médio é o que complementa a BNCC. No nosso caso, as duas coisas se juntaram. Né? Por quê? O que a gente está tentando fazer? Nosso aluno integrado já tem só para elucidar aqui, falou da BNCC, às vezes pode ser um estudante não está muito acostumado. A base nacional curricular. Isso, ele tem uma base curricular obrigatória, né? E o itinerário é esse complemento que vai nessas vertentes. Nós estamos falando aqui da vertente profissional. Ele poderia escolher linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou a formação profissional. A gente sabe, boa parte dos secretários em conversas, que a grande maioria dos alunos gostaria de ter uma formação profissional. E aí vem o nosso dilema. Não é para a nossa escola. Que é o quinto itinerário, que a gente chama de quinto itinerário. Ou itinerário de formação técnica e profissional. Né? Tá. Nossa escola já optou por esse itinerário. O nosso curso integrado, todos têm mais de 3.000 horas, todos têm um itinerário completamente montado para a educação profissional, num currículo único. Não temos que mexer nele. Quer dizer, um aluno que entra aqui na nossa escola, eu quero fazer o curso técnico de informática. Já tem no ensino médio. Integrado ao ensino médio. Então, ele já tem mais de 1.200, já tem BNCC, já está... O mesmo nosso concomitante técnico de 1.200 já atende. É o itinerário completo de educação profissional. A questão nesse projeto, a gente vai chegar que a gente já chegava. E os outros 5 milhões de jovens das escolas estaduais que queriam ter uma profissionalização esbarra nessa questão. Como é que a gente consegue levar alguma formação que pode ser completada depois, durante o ensino médio, com que desenho de currículo? Quer dizer, o quinto itinerário, ele não precisa formar técnico, mas ele tem que ter educação profissional. E aí, depois, ele pode complementar numa escola profissional, como a nossa, né? E aí, como técnico. Sim. E o que a gente consegue, vou pegar o exemplo dos 6 currículos, todos tiveram participação de professores nossos, né? Foram 6 currículos de curso técnico e mais um no módulo interdisciplinar. A enfermagem, por exemplo, montou um currículo, a professora Camila, aqui do Campus Guarulhos, uma professora do Instituto Federal de Pernambuco e a terceira pessoa, acho que é do Rio Grande do Sul, que montaram esse curso. De enfermagem. Onde uma parte vai ser trabalhada no ensino médio. E outra, o currículo é pleno, ele fez um curso de 1.200 de enfermagem. Está ali o currículo montado, só que ele está dividido em 4 blocos, 4 conjuntos diferentes. Primeiro é um recepcionista de serviço de saúde, que você pode, em tese, tendo um professor, e boa parte envolve até a biologia, você pode fazer uma escola que não tem os laboratórios todos. Então, você consegue irradiar aquilo.
Você já trabalha um conteúdo de educação profissional. Que faz parte do curso de enfermagem, não é um improviso, ele fazia parte do conteúdo. Mas que às vezes não exige um conjunto de laboratórios tão sofisticado que uma escola pública ou mesmo privada não teria como fazer. E de professores tão especializados. Você pode ter uma formação, uma parte delas, pelo menos, você pode fazer. Tem ali um português instrumental, tem uma informática voltada para a saúde. Não, e esse estudante, depois que fizesse essa parte, também já tem um grau de empregabilidade. Sim, já é uma profissão reconhecida. Para cada curso a gente montou, para cada curso ou módulo, uma palavra que a gente não usa muito, né? Tem ali qual é a profissão associada, uma classificação brasileira de ocupações, quais são os laboratórios necessários. Então, esse é o módulo inicial. Vamos pegar esse de enfermagem, não sei se você lembra todos os detalhes, só para ilustrar. Né? Então, o jovem, vamos imaginar um jovem da escola pública, de uma escola de ensino médio, e ele quer o 5º itinerário e foi ofertado para ele na área de enfermagem. Sim. Então, o primeiro, ele faz o ensino médio normal. Nas 1.800 da Base Nacional. Da Base Nacional, que é obrigatório para todos. Ele começa com um pouco esses desenhos. E ele tem que completar mais 1.200 horas na educação profissional. Né? E aí, como é que é esse da enfermagem, se você... Esse tem esse primeiro recepcionista de serviço de saúde, depois ele abre para 2 ocupações separadas que não são pré-requisitos uma da outra. Um é agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia, que são 2 profissões, e que não requerem muitos laboratórios. E outro, cuidador de idoso e cuidador infantil. Então, esses 3 blocos, eles somam 720 horas de conteúdos objetivos de aprendizagem que compõem um técnico de enfermagem. Então, e esse você consegue fazer... É claro que precisa de professores especialistas. Então seriam 4... São 3 blocos. A gente juntou, os agentes estão num bloco só. Tá. Entendi. E os cuidadores num bloco só. E o recepcionista um só. Tá. Quem faz esses 3, só faltaria entrar depois no curso técnico para as 480 horas que faltam e depois fazer... Quer dizer, aí vamos supor, aí ele viria aqui para o nosso campus Guarulhos, terminei no meu ensino médio. Poderia fazer só a parte final dos nossos laboratórios. Em tese, fazer a parte final. E aí que a gente também precisa reformular aqui para receber esse estudante. Essa é a nossa pedra de toque. Talvez em algum momento, se isso conseguir funcionar nas escolas estaduais, ao invés de ofertar um curso subsequente de 1.200, fizesse mais sentido ofertar 4 turmas do último bloco do laboratório. Perfeito. E aproveitar que eles pudessem fazer em outro lugar. Excelente. Talvez com fomento do governo federal, talvez numa parceria, talvez só liberando o professor, porque ainda que um professor especialista é caro o sentido de dificuldade, mas é muito mais fácil que montar laboratórios. Mas aí, Catu, eu acho assim, falando para o nosso aluno, então ele fez 3 blocos. Então, recepcionistas, serviço de saúde, agente de saúde, e cuidadores. Então, olha só, o aluno termina o ensino médio, às vezes até no meio mesmo, ele já, em tese, teriam 3 possibilidades de atuar no mundo do trabalho, fazendo o seu ensino médio. Sim. E, se também ajustado aqui na nossa escola, esse aluno, se quisesse continuar, se formou no ensino médio, tem essas 3 possibilidades profissionais, o que aumenta a empregabilidade e possibilidade desse estudante. Ele vem, então, complementar para sair como técnico de enfermagem. Em 6 meses ele pode sair como técnico, fazendo a última parte. Que barato. Foram 6 cursos. Vou dar um outro Quais exemplo. foram os cursos? Edificações, enfermagem, eletrônica, logística, informática para a internet e segurança cibernética. Legal. Edificações é outro bom exemplo, porque a primeira ocupação que eles fazem, depois do núcleo básico, é desenhista de construção civil, que é uma ocupação. A vantagem é, você forma um desenhista de construção civil sem nenhuma precarização, com laboratório de desenho e com laboratório de desenho para o computador. Sim, quer dizer, então, você ter uma sala de ele computadores... Ele não é um técnico de edificações. De uma muito mais qualidade, fácil do que você ter um laboratório de hidráulica, de instalações elétricas, né? Então, você consegue sair com uma profissão que compõe regularmente, prevista formar um técnico de edificações, tendo 2 laboratórios específicos só, que não são laboratórios de grande complexidade, como os de instalações elétricas, hidráulicas e por aí vai. E aí, tem algumas eletivas ainda, por exemplo, maquete eletrônica, prototipagem, está dentro do desenho, o laboratorista entra a parte de topografia, quer dizer, você pode compor de várias maneiras. A ideia aí é que não é um quebra-cabeça. São peças que podem ser cambiadas de várias maneiras diferentes e comutadas. Isso foi feito para todos os cursos. O de informática para a internet, programador, diagramador web, interface com o usuário, todos eles são montados com o mesmo princípio, que é o nosso do itinerário do subsequente, que é montar um técnico, dividir em ocupações. Para o ensino médio, né, você pode dar as 1.200 e formar como técnico. Se você não tem todos os laboratórios, todos os professores, é um caminho para a gente iniciar a formação profissional, né, já com a previsão que aquilo faz parte de um técnico e depois, ou via uma parceria, ou via um programa do governo como o Pronatec,
ou depois dele terminar numa escola regular, ele pode completar, mas de qualquer forma ele sairia sempre com alguma formação profissional programada do seu ensino médio. Catu, então você está me dizendo que nós temos uma engenharia curricular que vai viabilizar para as escolas, sem precisar ter formações de professores tão específicas para aquela profissão, mas possibilitando aos professores das áreas já existentes, naturalmente com uma pequena formação, né, para atuar, com laboratórios, espaços menos exigentes do ponto de vista de investimento, o que permitiria que as escolas pudessem se adequar com muito mais facilidade, sem virar uma escola profissional, né? E, ao mesmo tempo, dar uma empregabilidade para esse estudante ao final desse curso e ao longo desse curso, e depois ele continuar os seus estudos numa escola como a nossa, mas poderia ser uma escola do Sistema S ou numa escola do Sistema Estadual, que tivesse sintonizado aí com a complementação desse currículo. Mas isso vai exigir da gente muitos diálogos, né, Catu? Sim. Isso não é uma orquestração muito simples, né? Essa é a grande chave, né? Para o novo ensino médio se viabilizar operacionalmente, é preciso uma grande pactuação nacional, uma forma de se articular isso. A gente tem dito na própria Constituição que tem 3 modelos diferentes da gente conseguir colocar essa educação profissional para mais estudantes, né? Uma é essa oferta na própria escola. Quer dizer, eu tenho uma escola que tem laboratório de informática, eu posso lá trabalhar o desenhista de construção civil. É claro, as primeiras matérias, um professor de desenho do ensino médio, com uma formaçãozinha, consegue fazer. A formação mais específica precisa de um engenheiro ou de um arquiteto. Sim. Mas é mais fácil, num programa de fomento, por exemplo, pagar a carga horária dele e levar mais escolas do que colocar todos eles nos nossos poucos laboratórios. Então, uma é a possibilidade de oferta na própria escola. A segunda são as parcerias dentro dessas redes, né? Ele pode também fazer o seguinte, ele pode sair técnico de edificações. Ele faz as 700, 800 horas na escola dele e as 400 ele precisa do laboratório, ele faz na nossa, já durante o ensino médio, inclusive. Sim. E completa o itinerário. Que era o concomitante, uma espécie da concomitância. Seria um concomitante que pegaria um pedaço do técnico, né? Desde que fosse programado, pactuado e articulado para isso. E o último movimento é um fomento externo completo ou uma conclusão depois do prazo do ensino médio. Então, isso não é simples, mas a gente tem que ter em mente, a gente precisa do novo ensino médio, de novas alternativas. Esse não é o ensino médio que eu gostaria, eu acho que não é o Enem que eu gostaria, o novo, não é a base da BNCC que eu gostaria, mas a gente precisa discutir até que ponto a gente consegue avançar, porque do jeito que estava também não era a condição plena para a maioria dos jovens, não os da nossa escola, volto a dizer, né? Mas das escolas sobretudo. A gente fala muito das estaduais porque é mais de 85% das matrículas do nosso país. Então, esses jovens têm que ser atendidos, é aquilo que a gente sempre conversava, né? É frequente a gente ter 5 candidatos por vaga, 10 candidatos por vaga, né? Esse é o pensamento do que a gente faz com os 9 que não entraram, não só com aquele que entrou. Como é que a gente consegue, enquanto rede pública, atender a mais gente de formas diferentes. Mas também é importante, Catu, também a rede particular, muitas vezes a gente acha que são grandes escolas, tem grandes escolas, mas tem uma grande quantidade que são escolas que a gente chama, entre aspas, escolas de bairro, escolas menores, né, que também teriam muita dificuldade se não tiver uma engenharia curricular, né, dessa, né, ou então simplesmente ele não oferta, né, ele vai fazer o que é possível, ou então a gente ir por um caminho que é uma certa banalização da educação profissional, um verniz, né, de educação profissional, e aí gera mais frustração nas pessoas, né? Mas um projeto desse que dá uma empregabilidade em espaços bem remunerados, de melhor qualidade, eu acho que é isso que a gente pode fazer se a gente tiver nesse diálogo, como nós estamos, né? E você tem percebido que a receptividade tá boa, Catu? Isso é muito recente, né? A acolhida na webinar, na conversa com os estados foi muito boa, mas isso vai entrar no modelo. Você teve num evento com os secretários de Estado do Brasil inteiro, foi isso? Uma apresentação, e agora esse webinar, a sala foi fechada para 140, na sala do MEC, lotou a sala. E quem você fez um webinar agora? 17 de novembro. Sei. E depois, na semana seguinte, cada um dos 6 currículos foi apresentado, dos 7, na verdade. Que legal. E a sala... Promovido pelo Ministério da Educação. Ministério da Educação, 140 pessoas, e quem não pôde assistiu pelo YouTube. No mesmo dia teve que olhar por fora. Você tocou em 2 pontos que são fundamentais. A gente não pode banalizar a educação profissional. Ou a gente vai ter cursos muito montados, teóricos, só aula de quadro, né? Ou a gente vai caminhar para só ofertar curso no pé de laboratório. Nós vamos fazer
A administração, por exemplo, que não pede. E não é muito cenário, isso no ensino contabilidade, superior, né? Que são profissões muito, muito importantes, né? Sim. Mas você não pode fazer pra a educação de pessoas. Não, e você não pode fazer porque é mais fácil. Senão você não. Qual o sentido, né? Então, enfim, eu tenho que fazer aquilo que é necessário para aquela minha região, né? Para aquele território onde as nossas escolas estão, para dar empregabilidade às pessoas, né? E outro ponto que você toca que é importante é até que ponto as escolas conseguem ofertar diversidade. A gente fez um levantamento com base no censo. 1/3 das escolas do Brasil tem até 3 turmas de ensino médio. São escolas que têm uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo, uma turma de terceiro. Quantos terços? 1/3 das escolas do Brasil, juntando públicas e privadas, todas elas. Sei. Tem 3 turmas de ensino médio. Essa escola, se ela for ofertar 2 itinerários, né, são 1.200 horas de itinerário, ela vai ter que partir as turmas delas em 2. Você precisa do dobro de sala de aula, o dobro de carga horária de professor. E que não tem. Que não tem. A escola consegue partir em vários itinerários, é a escola grande, que tem 4 turmas, e reagrupa os alunos pelos itinerários e mantém a mesma carga horária de professor. Sim. E os mesmos espaços. Esse é outro desafio muito grande. E quando a gente procurou esses 6 cursos, não foram por acaso, né? Nós pegamos os cursos mais ofertados no Brasil, de cada eixo tecnológico, dos 12 eixos. Então, é muito comum, 2 cursos, tem cursos que tem no catálogo nacional de cursos técnicos, que tem todos os cursos que existem no país de curso técnico, né? É comum o eixo ter 12, 15, 17 cursos, mas é comum também que 1 ou 2 deles seja 80% da oferta nacional. Então, nós pegamos os cursos mais ofertados, que juntos somavam pelo menos 60% da oferta nacional, que tem capilaridade no Brasil. Sim. E tem emprego. E entre eles, nós vimos quais os que empregam mais. Como? Olhando para a RAIS, que pega os empregos formais, e vendo quais são os cursos associados àqueles cursos técnicos que empregaram mais gente na idade do ensino médio, de nível médio, para a gente reposicionar. Então, a gente não procuramos cursos mais... Edificações não é um curso barato, enfermagem não é um curso barato. São cursos que têm muita oferta no país e cursos que empregam. A gente começou por eles. Tem impacto. São cursos que têm impacto. A conversa hoje é a gente conseguir ampliar esse leque de 6 para mais cursos. A leitura que a gente tem, se a gente tivesse perto de 30 cursos, representam mais de 80% da oferta nacional. Se a gente tivesse itinerários, e também deixando bem claro, o que a gente fez foi uma matriz curricular, para ela ser derivada, não é um currículo obrigatório. É muito fácil pegar esses módulos de cuidador de idoso, desenhista de construção civil, editor de maquete eletrônica, né? Assistente de interface com o usuário, e colocar mais 20, menos 20 horas, mais 40 horas, mexe muito pouco no currículo. E cada lugar fazer o seu currículo derivado. Então, é muito fácil tirar currículos a partir deles. Então, nós pegamos os cursos que mais empregam. A ideia é a gente trabalhar, a EPAIS, né? Mais currículos como esse, para que a gente possa ter uma possibilidade de composição que a gente consiga. E aí é a pactuação. Qual é a escola do Estado? Que estrutura ela tem? Tem uma escola profissional perto do próprio Estado, ou privada, ou da rede federal? É possível um fomento para agregar? É possível fazer uma soma de esforços para a gente formar só a parte final? É possível formar os professores dessa escola numa parte do conteúdo? Eu volto a dizer, na enfermagem, as matérias introdutórias, um professor de biologia pode dar, as específicas não. Mas a gente vai, na verdade, é uma soma. Para a gente sair daqueles 10% que você falou para os 50% que os jovens queriam ter, a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que pactuar, a gente vai ter que discutir a boa educação, a gente vai ter que discutir currículo, a gente vai ter que discutir fomento, investimento do governo federal, formação de professores, investimento em laboratórios, nada disso pode ser deixado de fora. Mas eu acho que nasce do currículo. A gênese de tudo, para mim, é uma proposta de educação baseada no modelo curricular. A gente, primeiro, há uma expectativa para um grupo de pessoas que acham que nós vamos revogar o ensino médio, a lei do ensino médio e... Sim, mesmo que isso possa ser uma bandeira, não é viável fazer um caminho desse. Nós temos que como a gente pode, de fato, como essa experiência que você está apresentando e está capitaneando, estruturar uma proposta que seja consistente, que seja defensável, que faça sentido na vida das pessoas. E esse caminho, e o grupo de transição também já definiu isso, não há um espaço simplesmente para a gente fazer uma revogação e o que vem depois, porque o que estava antes não atendia. Né? Mas como é que a gente pode, a partir desse marco, aprimorar, estruturar para que de fato seja alguma coisa que a gente possa definir. A outra questão, também existe talvez algumas pessoas que acreditam que, olha, é simples, a gente pega o que acontece nos institutos federais e multiplica para o Brasil inteiro. Também não há
Talvez até nós gostaríamos que isso acontecesse, mas o prazo para que isso pudesse acontecer, né, em termos factuais, infelizmente, não são possíveis. Mas nós podemos, como estamos sendo, inspiradores e articulados com este processo. Não é reproduzindo o que a gente faz, nós temos que continuar fazendo o que a gente faz, o que a gente puder ampliar, a gente pode, mas a escala de ampliação desse modelo nosso, a gente não dá conta de fazer no Brasil todo para esse número de estudantes num prazo factível. Mas nós podemos ser protagonistas desse processo, podemos ser inspiradores desse processo, podemos estruturar os nossos currículos para que esse aluno ele também venha para cá numa complementação do estudo, né? E assim, eu fico muito orgulhoso, sabe, Catu, de ver, tenho certeza absoluta que esta liderança sua com os nossos diretores de ensino, que pensaram o técnico organizado no formato de itinerários, como essa maturação e essa experiência concreta deu argumentos e possibilidades muito para vocês entrarem nesse debate nacional, onde o Ministério da Educação e esse conselho, né, o conselho dos secretários de educação estaduais do Brasil, terem percebido que esse projeto é um projeto que é possível, inspirado na nossa experiência e possível e viável para aumentar a empregabilidade desses jovens, atender o anseio desses jovens, né, e não deixar que a juventude olhe para o ensino médio como alguma coisa que não faz sentido, né, e ao estar no ensino médio, né, poder sim estar no mundo do trabalho de maneira mais qualificada. Isso é, para mim, estou falando muito sinceramente, para tantas outras pessoas, motivo de muito orgulho, né, ver um colega nosso, a partir dessa grande experiência, com tantos outros colegas, dialogando em rede e construindo um projeto de nação, né, que vai fazer, eu tenho certeza absoluta que no próximo ciclo de governo federal a gente vai ter muitos frutos e essa iniciativa vai, com certeza, é consistente, né, e vai ter impacto na vida das pessoas. Eu tenho essa mesma... A gente já detectou isso há algum tempo, inclusive, antes, né, no período anterior no MEC, ainda no governo, quer dizer, o próprio Pronatec, com toda a escala que teve, com erros e acertos, tinha um ponto, né? Ele não previa essa trajetória para o trabalhador. Ele sempre começava um curso e o outro era estanque. Não tinha os caminhos para a progressão. E a gente tem sempre que perseguir a formação plena, máxima, mais completa possível, para a cidadania, todos os módulos possíveis. A questão é, em que medida a gente consegue fazer isso com alguma celeridade para não perder uma outra geração que vem caminhando, né? Você colocou um dado de municípios, o Brasil, de 5.600 municípios, quase todos têm ensino médio, mas só existe educação profissional em 2.000 municípios. Pública, quer dizer, de 5.600, 2.000 tem, seja privada, pública, subsequente, concomitante, magistério, contando tudo. Quer dizer, a gente não consegue chegar em todos os outros. E mesmo que chegue, a gente monta uma escola, até nos nossos próprios campos, a gente monta uma escola num município novo e coloca lá 2, 3 eixos. Então eu coloco lá mecânica, eu coloco turismo, mas o jovem queria fazer química. O outro quer fazer... Então, colocar escolas técnicas com todos os laboratórios, dos 12 eixos em todos os municípios. Nosso país é um país muito grande e eu acho que ele sempre vai depender muito disso. De fomento, que é um financiamento parcial para atingir as pessoas com alguma escala que a gente pode reverter e deslocar para um outro lugar, né? Sempre, e de pactos. Não haverá novo ensino médio, não haverá reforma profícua, não haverá expansão da educação profissional se as redes se enclausurarem. Essa tem sido uma defesa nossa, né? Nós não somos o ofertante de mais qualidade do Brasil. Nós somos, enquanto rede pública do Estado brasileiro, o protagonista para tentar orientar e construir as políticas. E a nossa lei do estudo, para mim, é isso, é a materialização de uma política de educação profissional para o nosso país. Não é só para a nossa rede, não é só para a nossa escola, né? É o que a gente faz para além dos nossos muros, como é que a gente consegue contribuir, né, para além daqueles que a gente conseguiu matricular. E a gente precisa assumir esse papel de uma vez por todas, faz parte, eu acho que até da nossa identidade enquanto rede, né? Isso não é papel da universidade, isso não era papel do Cefet, isso é papel dos institutos. Perfeito. Então, isso é um pouco a nossa própria construção, e acho que a permanência, quer dizer, a discussão de o direito à educação, se é um direito, está todo mundo dentro. Como é que a gente garante que eles se formam e aprendam? Eu acho que é o fio condutor ou a fogueira em torno da qual a gente pode sentar para conversar. Perfeito. Catu, bater papo com você é sempre inspirador, a gente aprende muito. Tenho certeza que aqueles que estiveram aqui assistindo
vão também estar inspirados, vão estar curiosos para conhecer esse projeto, se forem nossos colegas docentes. Tenho certeza que os nossos estudantes vão estar mais esperançosos, né? Aqueles que já estão na escola, conhecer um pouquinho as possibilidades, mas aquele que está numa outra escola, de saber que a escola dele vai estar dialogando com um novo projeto de currículo muito mais pertinente na vida deles. Então, deixa a sua mensagem final aí para as pessoas, né? E já te agradecendo por estar aqui conosco. Só agradecer a conversa e nossa luta não é de hoje, né? É manter, para quem trabalha em educação, né? Manter nossa mente aberta e nos mantermos subversivos e criativos. A gente precisa criar muita coisa nova, né? Por mais de tudo que a gente conquistou, mas a gente nunca pode imaginar que a gente chegou num ponto final, né? A gente tem que estar sempre criando, produzindo, inventando, inovando. Isso é feito de maneira coletiva nos espaços que a gente tem para dialogar. Então tá bom. Cator, muito obrigado. Foi um papo interessantíssimo, tá bom? E na próxima semana a gente vai ter um outro papo entre nós, discutindo o que a educação profissional transforma a vida das pessoas, projetos que essa instituição está ofertando, para a gente poder conhecer o quanto o Instituto Federal Fluminense tem a contribuir neste território. Até lá!